Muitos acreditam que a Fórmula 1 tem uma das federações mais imparciais de todo o mundo, quando relacionado aos esportes. Entretanto, outras pessoas entendem que muitas vezes ela é parcial e chega até mesmo a ser um pouco preconceituosa com relação ao país dos pilotos. Um piloto atual da Fórmula 1 reclamou sobre isso e ele já falou: um dos outros pilotos do grid acabou sendo beneficiado justamente por conta da sua nacionalidade. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes é importante que você já deixe o seu like aqui embaixo. Isso fortalece demais o canal e mais pessoas podem conhecer o meu trabalho através da sua ajuda. Já deixou o like? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e algo que muitas pessoas já reclamam realmente é a questão da politicagem dentro da Fórmula 1. Isso porque por conta do histórico aí do esporte, a gente percebe que essa politicagem é muito grande, mas isso é algo de basicamente todos os esportes de uma forma geral, mas aparentemente na Fórmula 1 isso é um pouco mais forte do que o normal. A equipe Ferrari, por exemplo, é conhecida por ter uma força política dentro da categoria maior do que das outras equipes de uma forma geral. Outra coisa importante é também a questão da nacionalidade. Desde antigamente, ali na década de 70, 60, até a década de 90 mais ou menos, isso existia muito forte na Fórmula 1 e foi algo bem polêmico no decorrer desses anos, principalmente, por exemplo, com o nosso compatriota Ayrton Senna, que sofreu e muito aparentemente por ser brasileiro nas mãos da FIA e chegou até mesmo a perder campeonatos mundiais por conta de Briatore, o que é muito bem documentado no seriado, ou melhor dizendo, no documentário de Ayrton Senna, que saiu aí há pouco tempo nas mídias sociais de uma forma geral. Entretanto, de 10, 20 anos para cá, muitas pessoas acreditaram que isso já teria acabado, que essa politicagem já teria pelo menos diminuído e muito. Entretanto, Fernando Alonso, o atual piloto da Alpine na Fórmula 1, que é espanhol, falou diferente disso. Na verdade, segundo ele, ainda existe um pouco dessa politicagem e até mesmo um certo preconceito com relação à nacionalidade dos pilotos dentro da categoria. E eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então é importante que você assista ele até o final. Mas antes, eu queria convidar você a conhecer o outro canal da Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto. Um canal onde eu falo tudo sobre automobilismo em vídeos de apenas 1 minutinho, super rápidos. Para você conhecer esse canal, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas por que exatamente Alonso se sentiu tão prejudicado assim, ou teve tanta desconfiança com relação às atitudes da FIA nesse ano de 2021? Tudo começou com uma questão de Lando Norris, lá no GP de Sochi de Fórmula 1, onde ele acabou se confundindo, vamos dizer assim, e realmente por conta da falta de aderência nas últimas voltas, cruzou a linha de entrada dos boxes. Entretanto, apesar dessa atitude ser passível de punição, Lando Norris, que é um piloto inglês, não foi punido. Entretanto, Fernando Alonso fez um certo teste ali dentro da categoria. Ele tentou ali fazer um traçado um pouco diferente, principalmente nos treinos livres. Ele cortou a curva 2 do autódromo de Sochi e através desse corte ele estava aparentemente treinando para a corrida. Isso porque logo na primeira volta ele também cortou essa curva 2 e conseguiu ganhar um certo tempo em relação aos outros pilotos. Não chegou a ultrapassá-los, mas deu para perceber que ele fez esse corte e conseguiu ganhar um certo tempo. Ele foi muito criticado, tanto pela própria Fórmula 1, quanto também por outras redes de comunicação. E para você saber tudo o que aconteceu nesse GP de Sochi, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas apesar da manobra de Fernando Alonso cortando essa curva, acaba que a FIA não chegou a puni-lo por conta disso, mas atraiu olhares de muitas pessoas, tanto de fora do paddock quanto de dentro do paddock. Situação essa que não aconteceu com o Lando Norris, e Fernando Alonso realmente admitiu que fez isso de propósito, para testar essas pessoas ali do circo da Fórmula 1 e mostrar para todo mundo o quanto na verdade a categoria é de certa forma tendenciosa para pilotos de países selecionados dentro da Europa. Era apenas para confirmar que quando eu faço as coisas, ela tem um comportamento diferente e uma repercussão diferente no evento seguinte. Então agora, talvez eles mudem isso. E as fontes que eu utilizei nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, dessa vez inclusive é do Motorsport,
Mas Fernando Alonso falou mais sobre isso. Ele disse que desde o início do ano ele tem se sentido um idiota dentro do carro. Mas por que ele tem se sentido tão mal assim? Aparentemente, pilotos de outras nacionalidades já teriam ultrapassado ele por fora da pista, cortando curvas dentro dos autódromos ali no decorrer desse ano de 2021. Aparentemente, um desses pilotos foi justamente Daniel Ricciardo, que fez isso 2 vezes no decorrer desse ano. E Fernando Alonso reclamou muito sobre isso nessa entrevista. E como eu já disse, se sentiu um otário, vamos dizer assim, por permitir que isso acontecesse. Fui um idiota na pista durante a maior parte do campeonato, enquanto fui ultrapassado com alguém vindo de fora do asfalto nas primeiras corridas. Mesmo na Áustria, me lembro da Áustria 1 e Áustria 2 e nada aconteceu. Não houve questões na corrida seguinte. E realmente é uma situação muito complicada. Já pensou, sei lá, como piloto, pilotando tudo certinho, fazendo o traçado ideal de corrida e acaba que em um certo momento da corrida outro piloto, colega seu ali, companheiro de categoria te ultrapassa por fora da pista e ele não é punido, não é penalizado por conta dessa atitude? Obviamente, dá para entender a frustração de Fernando Alonso estando nessa situação específica. Eu também falei mais sobre isso, sobre esse GP da Áustria, nesse card aqui em cima. E por fim, Fernando Alonso deixou bem claro, vamos dizer assim. Segundo ele, pelo menos ele deu a entender que a FIA beneficia alguns pilotos em detrimento de outros pilotos, levando em consideração principalmente a nacionalidade e fazendo com que muitas pessoas ficassem bem desconfiadas da posição, do posicionamento da FIA com alguns pilotos dentro do grid, como por exemplo Lando Norris e talvez até mesmo Lewis Hamilton. Existem regras diferentes para pessoas diferentes, ou digamos, conversas diferentes na semana seguinte para pessoas diferentes. Vamos ver o próximo que cruzar a linha branca na entrada do box. Vamos ver qual nacionalidade ele tem e qual penalidade ele receberá. E é óbvio que Fernando Alonso falou sobre isso, se referindo principalmente à atitude de Lando Norris no GP de Sochi, onde por conta dos pneus extremamente escorregadios embaixo de chuva, ele teve problemas na hora de entrar nos boxes. E acaba que os comissários, apesar de teoricamente terem o dever de punir esse piloto por conta dessa atitude específica, não o fizeram e demonstraram que talvez eles realmente estejam privilegiando algum tipo de nacionalidade. Mas isso bota em xeque, na verdade, muitas outras coisas. Quais outros pilotos a FIA poderia também estar beneficiando por conta das nacionalidades? Lando Norris é um piloto inglês, por exemplo. Lewis Hamilton também é um piloto inglês. George Russell também. E outras nacionalidades, teoricamente, pelo menos, segundo o que Fernando Alonso falou, também poderiam estar sendo beneficiadas pela FIA. Então, assim, coloca em xeque muitas coisas. E, na verdade, teoricamente, esse órgão, que é o órgão regulador da Fórmula 1, deveria ser imparcial em todas as questões. Mas, segundo Fernando Alonso, isso não tem acontecido até hoje. Aparentemente, a FIA e a Fórmula 1 ainda estão um pouquinho atrás no tempo, pelo menos segundo Fernando Alonso. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que Fernando Alonso está correto? Você acha que ele tem razão no que ele fala ou você acha que talvez ele esteja apenas exagerando ou se vitimizando por tudo que aconteceu nesse ano de 2021, principalmente em relação ao que aconteceu com ele especificamente? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu acredito que Fernando Alonso está sim se vitimizando e exagerando bastante no que ele falou. E qual é o motivo para isso? Por que eu penso sobre isso? Claro que a FIA já teve os seus deslizes. Como eu já falei, acaba que Ayrton Senna foi sim prejudicado, praticamente de forma explícita, ali nos campeonatos que ele participou, principalmente contra Alain Prost, que era um piloto francês e que tinha um ótimo relacionamento com Briatore, que era o presidente da FIA na época. E por conta disso, Ayrton Senna chegou até mesmo a ser desclassificado de um dos GP de Suzuka. E se ele não tivesse sido desclassificado desse GP especificamente, ele teria sido campeão mundial naquele ano. E por ter sido desclassificado, o campeonato ficou com Alain Prost. Outra situação que é boa de lembrar mesmo é lá no GP de Mônaco de 1984, onde Alain Prost apontou para o céu, dizendo ali, dando a entender que a chuva estava caindo e que estava muito mais forte do que os pilotos deveriam pilotar ali no GP de Mônaco.
Enquanto isso, Ayrton Senna também chegava com toda a velocidade em Alain Prost e não teve a oportunidade de vencer aquela corrida justamente por conta da força política do piloto francês naquele GP. Outra situação que é importante de ser lembrada é sobre a equipe Ferrari, que por muitos anos na Fórmula 1 dominou e muitas vezes ficou um pouco claro a força que ela tinha política dentro da Fórmula 1. Uma das coisas mais recentes que aconteceu nesse sentido foi no ano de 2019, onde a Ferrari claramente tinha alguma peça ali proibida dentro do seu motor e ainda assim a FIA passou o pano na Ferrari e permitiu que ela continuasse correndo e não fosse desclassificada do campeonato daquele ano. Entretanto, de um tempo para cá, apesar da FIA aparentemente continuar sendo bem parcial e aparentemente existir algum tipo de preconceito no meio automobilístico, principalmente na parte da Europa, isso já tem diminuído muito, pelo menos ao meu ver, com relação ao que acontecia nos anos 80, 70 e 60. Aparentemente, hoje em dia, isso diminuiu muito. E eu acredito que, na verdade, é um pouco de vitimismo do Alonso, até porque ele também é um piloto europeu de certa forma, mas que deve existir sim. Mas outro piloto, por exemplo, que sofre bastante com isso é até mesmo o Lewis Hamilton, que é um piloto inglês e, segundo ele já foi discriminado diversas vezes por ser um piloto negro, por exemplo, inclusive dentro do circo da Fórmula 1. Então acaba que muitos pilotos acabam sofrendo e muito com preconceito dentro da categoria. Mas a Fórmula 1 deixa claro que ainda tenta apoiar e está tentando mudar o jogo nesse sentido dentro ali da categoria já faz algum tempo, principalmente a partir do momento em que a Liberty Media assumiu mesmo a Fórmula 1. E é claro que eu vou continuar falando sobre esse assunto sempre que eu tiver a oportunidade aqui no canal, mas para isso é importante que você se inscreva aqui, para que assim você não perca mais vídeo novo do Hora do Piloto. E é muito simples, é só você clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho. Além disso, já deixa o like aqui, é muito importante, vamos chegar pelo menos aí a uns 3.000 likes aqui nesse vídeo, porque isso ajudaria demais o canal a crescer e mais pessoas a conhecer o meu trabalho. Então já deixa o like aqui embaixo e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.